Você quer conhecer mais sobre a psicologia positiva e a relação dela com as 24 forças pessoais ou de caráter e como elas podem ser trabalhadas tanto na sua vida como na psicoterapia em geral? Se você disse sim para uma dessas perguntas, esse vídeo é para você. Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou psicólogo, professor universitário e fundador do Felicidade Científica, que é o seu projeto para falar sobre felicidade e bem-estar sob o olhar da ciência. E se você gostou da proposta desse vídeo, fica aqui comigo, assiste até o final, que eu vou te contar no detalhe como o entendimento e uso dessas forças podem melhorar a sua vida ou o seu processo terapêutico, tudo bem? Então, sem mais embromação, Eduardo, que não sou eu, solte a vinheta. As forças na psicoterapia positiva são um ponto central na teoria que, aliado ao PERMA e o foco na potência do sujeito, formam um tripé teórico que embasam tanto a psicologia positiva quanto a psicoterapia positiva. E para você que não sabe a diferença, a psicologia positiva é um sistema na psicologia e a psicoterapia positiva é o recorte, é a aplicação desta teoria no âmbito clínico. E as forças possuem um papel central nesse trabalho. E aí vem a pergunta, o que são as forças, Cadu? As forças são características humanas vistas pelo Martin Seligman e elas são compostas por 24 forças pessoais divididas em 6 virtudes, ou grupamento dessas forças. E você então tem lá sabedoria, que é o grupamento de forças que lida com o uso do conhecimento. Você tem a virtude coragem, que é a capacidade emocional de você lidar com os desafios internos e externos. Você tem a justiça, que é a virtude ligada à vida social saudável. Você tem ainda a questão da temperança, que é a capacidade de você lidar com os excessos com equilíbrio, e também a transcendência, que é o olhar para além de você, é entender que o mundo tem algo além de você e você se entrega a esse algo maior, esse propósito, essa fé. E aí você vai ver que essas 24 forças, como você está vendo aqui na frente, elas são distribuídas dentro dessas 6 virtudes. E eu te digo, você consegue explicar qualquer comportamento pelo balanço das forças. Sendo que esse comportamento ele será explicado num contínuo sempre dentro de cada força, onde você tem o equilíbrio, que é um lado da régua, onde você trabalha as forças com potência bem desenvolvidas, e você tem as forças fracas, que são apresentadas de duas maneiras, ou em excesso ou em escassez. Então, parando para pensar nessas forças em equilíbrio, nós dizemos que o ser humano possui um grupamento de forças chamado forças de assinatura. Se lembra quando eu te falei que a psicologia positiva ela foca no bem-estar, na potência do sujeito? É sobre isso. Você tem essas forças de assinatura que são capazes de te colocar em flow, mas também você tem essa força numa posição mais fraca, inferior. E elas podem ser exemplificadas de duas maneiras na sua vida. Ou por excesso, ou pela escassez. E aí vamos lá. Vou pegar, por exemplo, a força liderança. Liderança nada mais é do que a capacidade que você tem de colocar as pessoas, de otimizar as pessoas em prol de um objetivo, né? O líder que tem, a pessoa que tem a liderança como uma força bem desenvolvida, ela vai trabalhar essa força em equilíbrio. E aí, é aquele líder justo, é aquele líder que sabe dar feedback, que sabe a hora de chamar atenção, que sabe a hora de estimular. Logicamente que vai ter um erro ou outro, lógico, mas é aquela pessoa que faz isso e a coisa flui. E, logicamente, buscando mais conhecimentos, isso evolui ainda mais. E quanto mais ela pratica isso, melhor ela fica e mais em flow ela fica. Ou seja, uma força de assinatura ela vai ser vista no meio termo, no equilíbrio. Agora, se essa liderança for uma força fraca ou não tão bem desenvolvida, ela vai ser expressada de duas maneiras, ou pela escassez ou pelo excesso. E a escassez ela acontece pela seguinte maneira. Escassez é aquela pessoa que nunca liderou nada, não gosta de liderar e simplesmente aposta num cargo de liderança.
E aí não sabe o que fazer, não sabe dar esporro, ou não sabe estimular, não sabe fazer. Não sabe delegar tarefa. É a ausência da força. Agora, só que uma força inferior não é só isso. Uma força inferior, ela também expressada através do excesso. Como assim excesso? Você já deve ter conhecido em algum momento aquele líder que adora ser líder, mas ele é autocrático o tempo todo, quando ele tem que chamar atenção ele passa a mão, ou ele é duro o tempo todo, chama a atenção de todo mundo, ninguém gosta dele, e ele acaba tendo mais problemas do que soluções ao ser líder. Ou seja, essa pessoa, por mais que ela aparente gostar de ser líder ou se diga líder, ela tem essa força fraca porque ela pesa a mão, ela erra a medida do equilíbrio. Então, não adianta você ser mais ou menos, e essa questão da força de assinatura não tem a ver com o quanto essa força está presente na vida, mas o quão bem você faz. E como você já pode ter visto, uma força minha, eu adoro amor ao aprendizado. Eu adoro ensinar, eu adoro aprender. Eu acho que até esse momento desse vídeo eu já te provei que isso aqui é uma força minha de assinatura. Então, para me premiar por essa força de assinatura e eu poder te ajudar ainda mais, que tal se inscrever aqui no canal, hein? Porque eu tenho certeza que toda semana eu coloco vídeos sobre bem-estar, sobre psicologia positiva, e eu sei que eu posso te ajudar ainda mais com isso. E agora que você aprendeu sobre as forças, eu te falo que existem 4 maneiras de você trabalhar essas forças na psicoterapia. Você tem a maneira 1, que é trazer as forças de assinatura para a vida da pessoa. Depois que você tem aquela primeira fase que você fecha o perfil, você faz uma análise daquelas forças de assinatura e você vê o quão aquelas forças estão presentes na vida da pessoa. E aí, se não está muito presente, ou se tem alguma que não está presente, você vai fazer com que aquela pessoa traga aquelas forças para a vida dela. E como ela faz isso? Ela faz isso, por exemplo, eu tive um atendido que ele tinha bom humor como uma força de assinatura, só que ele não era bom piadista, ele não era engraçado, ele gostava de humor e ele escrevia muito bem. E a conclusão que ele chegou foi, ele começou a escrever roteiros de comédia. Então, isso foi uma bela maneira que ele encontrou de trazer o bom humor para a vida dele. Mas você pode fazer isso assistindo vídeos de comédia, vendo stand-ups, tendo mais contato com pessoas engraçadas ou contando mais piadas se isso for do seu agrado e assim por diante. Você tem várias maneiras de trazer uma força, como nesse exemplo, bom humor para sua vida, assim como qualquer outra. A segunda maneira de você lidar com as forças tem a ver com você reduzir dano, mitigar dano das forças fracas inferiores. Uma coisa que eu preciso te falar das forças fracas é os problemas que a gente vive na nossa vida, pelo menos a parte que nos cabe, elas estão muito ligadas às forças fracas. Porque como elas não são tão bem desenvolvidas, a gente acaba ou utilizando ela na escassez ou em excesso. E aí não encontrando equilíbrio e não tendo os resultados que a gente esperaria, né? Então, muitas vezes, nessa situação você tem o trabalho de analisar os problemas da sua vida e verificar daquelas forças fracas quais estão no centro desses problemas e quais não estão. E às vezes tem problema que não tem como resolver, principalmente quando envolve outra pessoa ou algo que já aconteceu e como não tem mais como voltar. Então, às vezes, você tem que contornar o problema. Ou você acha que o adicto, o dependente químico, ele perde a vontade de usar a substância. A maioria não. A maioria continua com vontade de usar, mas eles fazem o quê? Eles evitam. Eles não usam a substância nem socialmente. E isso tem muito a ver com aquela ideia de que nem tudo será resolvido. E aí cabe a você evitar, como por exemplo aquele parente tóxico que você já conversou com ele várias vezes, ele não muda o jeito de ser e ele continua sendo tóxico. Vai caber a você, por exemplo, a contornar a situação, não permitir que determinadas coisas aconteçam e assim por diante. Então essa é a segunda maneira, diminuir o impacto das forças fracas na sua vida. Agora vamos para a terceira maneira. Essa terceira eu diria que tem mais a cara da psicologia positiva e é a mais difícil de se trabalhar no setting terapêutico, que é você olhar para essas forças fracas que não é possível contornar,
mas você resolvê-la através das suas forças de assinatura. Porque qual é o grande erro que as pessoas cometem? Elas tentam resolver os seus problemas com as forças fracas envolvidas nos problemas. E aí eu vou dar um exemplo. Eu tive uma atendida que teve uma filha com o marido, ela se separou e o marido não cumpriu o mínimo das obrigações. E ela tem pensamento crítico alto, então ela sempre vê o detalhe, ela analisa, ela vê os elementos cada um por cada um. E ela tem inteligência social baixa, ela não é uma pessoa que consegue lidar bem com as pessoas, ela é meio tímida, ela não sabe expressar ideia, ou tem uma dificuldade, né? E também ela tem autocontrole baixo. Então, como ela mesmo diz, ela já tem um ranço do ex, e o ex ele tem uma característica. Ele é muito carismático, ele se faz de vítima, as pessoas gostam dele. Aí o que ele faz? Ele comete lá todas as atrocidades com a filha, né? Atrocidade mal de falar, não cumpre com as obrigações. E aí quando ela vai falar com ele se faz de coitado, conta uma história maluca, e aí ela perde a linha porque ela tem autorregulação baixa, solta os cachorros em cima dele, e ela também sai como errada, porque as pessoas ficam com pena dele. E aí, no processo terapêutico, ela entendeu que daquele jeito não estava rolando e que ela tinha que olhar para as forças de assinatura e usá-las para resolver a situação. E ela se deu conta que ela tem o bom humor como uma força de assinatura. E aí, o que ela fez? Ela foi lá e começou a tratar ele com deboche. Começou a ser sarcástica, debochada, e ela começou a perceber que ela não mais perdia o controle. Pelo contrário, ela ria dele, e ele começou a perder o controle com a postura dela. Ou seja, ela inverteu o jogo. E ela não mais saiu da razão ou perdeu a razão. E ele se expôs. E aí você pode estar dizendo, poxa, Cadu, mas ser debochado com as pessoas é um caminho? Depende da pessoa, mas não é o ideal, né? Só que essa pessoa, ela começou a trazer essa ideia de trazer o humor para a vida de uma maneira contínua. Então, outros problemas aconteciam, ela começou a se levar menos a sério, ela fazia a piada dela mesma, e no final das contas, ela começou a entender uma boa maneira que ela havia encontrado para lidar com situações de estresse e contrariedade. Ou seja, ela começou a usar uma força de assinatura, a marca registrada dela, para resolver um problema que ela havia tendo. E, por último, vamos agora para a quarta maneira, que é, ao entender o perfil das suas forças, você vai tê-las como norte daqui por diante na sua vida. Ou seja, se você tiver alguma decisão a tomar, antes de você tomar, você vai olhar para o seu perfil das forças e aí você vai tomar as decisões cabíveis. Então, por exemplo, quando eu estava lá como professor da última universidade que eu trabalhei, eu estava como coordenador e eu tive um convite para além desse cargo. E eu analisei e eu tenho, das minhas forças, eu tenho amor ao aprendizado e entusiasmo. E eu iria para um cargo burocrático. A minha chance de dar aulas diminuiria. Então, diante desse quadro, por saber que eu ia para um trabalho onde essas forças não seriam trabalhadas, eu declinei. E eu não fui. E eu te digo, eu não me arrependo de ter declinado. Porque aquele cargo não tinha nada a ver comigo e por eu conhecer o meu perfil das forças, eu fui capaz de tomar a decisão mais acertada, levando as forças em conta. E aí, antes de terminar, eu quero te dizer que aqui embaixo tem um link, inclusive aqui um QR Code do nosso teste das forças, caso você queira descobrir quais são as suas forças de assinatura. É um link gratuito que você vai fazer o teste e no final você vai ter o resultado. E aí, se você quiser saber mais como faz esse teste, se você for do futuro, tá passando um vídeo aqui que eu te ensino a fazer esse teste no detalhe e como fazer o levantamento, tudo bem? E eu tenho certeza que com isso tudo eu te provei que você precisa se inscrever nesse canal no Felicidade Científica para você desenvolver o seu PERMA, o seu bem-estar. E para te dar a última prova de que realmente você precisa, eu estou colocando aqui na minha frente o curso que eu estou construindo gratuitamente das forças, para que você aprenda mais sobre as forças, tanto se você for terapeuta, quanto se você for apenas uma pessoa que queira aprender psicologia positiva e aplicar na sua vida.
E aos poucos eu vou colocando vídeos nesse curso gratuitos para que você tenha um aprendizado legal e você desenvolva a sua vida, tudo bem? Então, é isso. Muito obrigado e fica bem. Tchau, tchau.